Pois muito bem, boa noite a nossos ouvintes. Está começando neste momento mais um programa Entre Dois Mundos. Hoje é a sua edição de número 29, neste 14 de março de 2024, programa da Rádio Web Recordações, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Hoje com o tema A Vontade, de Leon Denis. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Pois muito bem, os meus cumprimentos a todos que estejam conosco, já sintonizados pelas ondas da Rádio Web. Boa noite a Regina e boa noite a Martinha. Boa noite Paulo, boa noite Martinha, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes entre os dois mundos. Que tenhamos um excelente programa. Boa noite Paulo, Regina, amigos ouvintes, também digo a mesma coisa, sejam muito bem-vindos. É uma alegria nos reencontrarmos e que o Mestre Jesus chegue a cada coração nesta noite, mais uma vez. Muito bem, vamos então, como de praxe, né, a nossa prece de abertura e voltamos em seguidinha. Prece de abertura. Senhor, fonte de amor e sabedoria, abençoa os trabalhadores espíritas que se dedicam à nobre missão de divulgar Tua doutrina e auxiliar a humanidade. Inspira-nos a perseverar com fé e dedicação, mesmo diante dos desafios. Que possamos ser instrumentos de Tua luz, levando consolo aos corações aflitos e esclarecimento aos que buscam a verdade. Guia nossas ações para que sejam sempre pautadas pelo amor e humildade, e que a Tua orientação nos conduza no cumprimento dessa sagrada tarefa. Em Teu nome buscamos força e inspiração. Assim seja. Deixa que o poder do bem se comunique com os outros, através de tua alma. Aos fracos revestirás de fortaleza, aos aflitos sossegarás com a tranquilidade, aos descrentes socorrerás com a fé, e aos caídos darás teu abraço alentador. Emmanuel. Então, voltando então para o início do programa, com o nosso tema da noite, a vontade, do Leon Denis, já muito esperado, não é, Martinha? Há um bom tempo programando esse momento. Exatamente. Então, vamos, para falar de Leon Denis e do seu tema, né, a vontade, vamos falar um pouco da biografia, vamos trazer um pouquinho de Leon Denis para todo mundo, né? Ele é nascido em Fogue, em 1º de janeiro de 1846, na França, e também falecido na França, em Tours, em 12 de abril de 1927. Foi um pensador espírita, médium e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Kardec, ao lado de Gabriel Delany e Camille Flammarion. Ele fez conferências por toda a Europa, em congressos internacionais, espíritas e espiritualistas, defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e suas consequências no campo da ética nas relações humanas. Ele é conhecido também como sendo o consolidador do espiritismo em toda a Europa, bem como o apóstolo do espiritismo, dadas as suas qualidades intrínsecas de estudioso do espiritismo. Paulo, ele também foi autodidata,
Tendo mostrado inclinações literárias e filosóficas, aos 18 anos travou contato com o Livro dos Espíritos e tornou-se adepto da doutrina espírita. Desempenhou um importante papel na sua divulgação, enfrentando as críticas do positivismo materialista, do ateísmo e a reação do catolicismo. Em 1900, ele participou do 2º Congresso Espírita Internacional. Também participou do Congresso Espírita de Liège em 1905 e Bruxelas em 1910, ambos na Bélgica. Mas, a partir de 1910, a sua visão começou a diminuir. Mas isso não o impediu que prosseguisse no trabalho de defesa da existência e sobrevivência da alma. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, aprendeu a linguagem Braille. É isso aí, Martinha. E em 1925 foi aclamado presidente do Congresso Espírita Internacional, lá em Paris, na qual foi formada a Federação Espírita Internacional. Neste congresso, conseguiram tirar o aspecto religioso do espiritismo. Mas Denis se opôs a isso com tenacidade, apesar da acentuada velhice. Denis trabalhava também em seu novo livro O Gênio Celta e o Mundo Invisível, quando foi acometido pela pneumonia e, com a ajuda de 2 secretárias, conseguiu concluir a obra. Ele desencarnou às 21 horas da noite do dia 12 de abril de 1927, numa terça-feira, em sua casa. A sua grande produção na literatura espírita, bem como o seu caráter afável e abnegado, valeram-lhe a alcunha, como Paulo citou, de apóstolo do espiritismo. Ao longo de sua vida, manteve estreita ligação com a Federação Espírita Brasileira, tendo sido aprovada por unanimidade a sua indicação para sócio distinto e presidente honorário da instituição em 1901. Agora falemos um pouco das religiões e a verdade, também trazidas por Leon Denis. Ele afirmou que a verdade assemelha-se às gotas de chuva que tremem na extremidade de um ramo. Enquanto ali estão suspensas, brilham como diamantes puros no esplendor do dia. Quando tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. Tudo que nos chega do alto corrompe-se ao contato com a terra. Até o íntimo do santuário, o homem levou suas paixões, as suas concupiscências, que são as ambições por bens materiais, é a cobiça, as suas misérias morais. Assim, em cada religião, o erro mistura-se à verdade, que é o bom, é o bem dos céus. É o bem dos céus. Pois é, Martinha, você falando aí, o Denis, você vê, ele faz uma analogia, mas ele consegue ser poético até na analogia, né? As gotas puras de orvalho nas folhas, brilhando como diamantes, mas no momento que elas caem e atingem o chão, se poluem. Mais ou menos como nós, espíritos puros, criados, tendo descido à carne, tendo nos encarnado, já deixamos de ser aquela pureza divina da forma como que fomos criados, né? Já caímos na terra e já vamos nos transformando, e em geral não muito para o bem, não é? Já vamos nos poluindo, não seria isso? Essa analogia. É isso, Paulo. Nós acabamos nos contaminando, digamos, né? Assim, porque vem tudo tão perfeito, tão belo, tão puro. Exato, é isso aí. E aí a nossa bagagem acaba interferindo. As coisas materiais, terrenas, né? Pois é. E o Kardec contextualiza a vontade da seguinte maneira. Veja só, o pensamento é o atributo característico do ser espiritual que distingue o espírito da matéria, o pensamento. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. O pensamento é, então, o produto mental do espírito. É o ser inteligente, dotado de um senso moral especial.
Já a vontade não é atributo do espírito, mas antes é o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento tornado força motora. A força ativa, que é a vontade, é uma das potências da alma, que o espírito lança mão ou não no exercício do seu livre arbítrio. Estabelecido um objetivo pela mente, a tenacidade da procura fica então a cargo da vontade. A vontade seria um botão poderoso que desencadearia o movimento ou não, e se ele não for acionado, mantém o ser na inércia, parado, não é isso? Ocioso. Eu queria trazer aqui uma informação para os nossos ouvintes, que Allan Kardec se vale do vocábulo vontade 115 vezes em O Evangelho segundo o Espiritismo e 136 vezes em O Livro dos Espíritos. E ele admite ser a vontade o mais eficaz instrumento no combate às más inclinações. E ele coloca também que devemos resistir com toda a nossa energia aos arrastamentos que podem enfraquecer a vontade. Pois é. Quando tu fala isso, Regina, e o Paulo também faz essas citações, nós podemos observar algumas anotações doutrinárias espíritas e vamos percebendo isso à medida que nós nos aprofundamos nesse entendimento da vontade. Então nós podemos fazer uma relação aqui de ensino versus novos pensamentos e novos paradigmas. Eu já entro para te fazer uma observação. Ensino contraposto a novos pensamentos e novos paradigmas. Ou seja, quando nós nos dispomos a aprender algo novo, invariavelmente nós nos depararemos com correntes contrárias, né? Opondo-se a padrões ainda desconhecidos, não praticados, portanto, que nos causam temores, hesitações, inseguranças ou mesmo desconfianças. É o novo, né? É o temor ao novo, não é isso? Romper esses paradigmas sempre terá dificuldade. Todos nós teremos. E os novos pensamentos, se pensarmos também, Paulo, porque acabamos por nos viciarmos. Na sequência, nós também temos a compreensão. E o outro contraponto da compreensão é o despertar da vontade e a transformação moral do indivíduo. Para compreendermos realmente quais sejam as verdades, então, que estamos trazendo, ou no mínimo querendo conhecer caminhos mais racionais, razoáveis e melhores, necessitamos naturalmente, né, meus amigos, de muita força de vontade, para revermos nossas atitudes e para julgarmos todas elas de forma imparcial e desejando retificá-las com muita honestidade. Esse despertar exige de cada um de nós esse olhar de dentro para fora. De dentro para fora. E aí o Kardec ou já de disse... nós para nós mesmos. De nós para nós, sempre será de nós para nós. E o Kardec diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Bem interessante, né? No programa passado, me permitam uma colocação, nós falávamos sobre transformação moral, sobre responsabilidade, sobre esforços. É quase uma repetição das falas, porque o Evangelho é isso. É isso. Ele fica numa tecla, tu muda de página, parece que tu já leu, porque nós precisamos, para encontrar esse caminho aqui de despertar, de vontade, de transformação, tem que ter uma repetição também para nós. São vários caminhos, várias fórmulas, vários projetos para se chegar ao mesmo fim. Se chegar ao mesmo fim. Reforma íntima, não é isso? Moral. Isso. O estudo do ser a que nos consagramos, afirmou Denis, deixou-nos entrever a poderosa rede da força, das energias ocultas em nós. Mostrou-nos que todo o nosso futuro, em seu desenvolvimento ilimitado, lá está contido no germe. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Elas estão em nós,
nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. Isso aí, a felicidade está dentro de nós. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Divino Mestre Jesus. É na vida íntima, no desabrochar das nossas potências, das nossas faculdades, das nossas virtudes, que está o manancial das nossas felicidades futuras. E Regina, se nós olharmos atentamente para o fundo de nós, como tu falou antes, né, Paulo? Também falastes. No fundo de nós mesmos. Fechemos nosso entendimento às coisas externas, meus amigos. E depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos, então, a escuridade e o silêncio, nós veremos surgir luzes inesperadas. Porque nós ficamos nesse turbilhão inseguro, que seria então essa escuridade na nossa vida, para que nós possamos então ouvir as vozes que são fortificantes e consoladoras. Você vê como é estranho, não é, Martinha? Nós temos que nos reportar ao fundo de nós mesmos, a essa escuridão e a esse silêncio, para vermos as luzes. E, no entanto, estamos aqui com os olhos bem abertos, olhando para fora, achando que estamos avistando algo realmente verdadeiro. Eu tenho uma frase do Emmanuel muito interessante, que diz assim: a inteligência é o farol que ilumina o caminho. Porque nós estamos falando dessa busca, desse caminhar, dessa interação com os acontecimentos. Então, é um caminhar. Mas a vontade é que nos faz caminhar. Então, a inteligência é o farol, mas a vontade que fará com que eu palmilhe este caminho. Precisa as duas, né? Precisa ter a inteligência, mas precisa ter a vontade para seguir o caminho. E uma observação, pode falar, Martinha. Então, porque esse caminho, sendo inteligente, ele pode ainda não ser o correto. O correto, tem isso. E enquanto nós estivermos, então, absortos, distraídos, presos às atrações externas a nós, às necessidades que não são nossas, mas que foram plantadas em nossas mentes, o problema da mente é muito sério. Estaremos perdidos de quem realmente nós somos. Estaremos nos afastando de tudo aquilo que nos seja realmente essencial e necessário para alcançarmos a própria e verdadeira felicidade. É porque, Paulo, se pensarmos que são poucos homens humanidade, sim, amigos, né, que sabem ler em si, que sabem explorar as jazidas, os talentos que encerram tesouros inestimáveis em cada um de nós. Ganhamos a vida em coisas banais, se nós pararmos para pensar. Né? Gastamos. E improdutivas. Percorremos os caminhos da existência sem nada saber de nós mesmos. Porque às vezes alguém se relaciona conosco e diz: não, eu conhecia, ou às vezes, eu pensei que eu conhecia tal pessoa. Sim. Mas nós não paramos para pensar que será que nós nos conhecemos. E aí, as riquezas estas psíquicas, cuja valorização poderia nos proporcionar gozos inumeráveis, ficaram de lado, foram colocadas em escanteio. Sim. A consciência física, então, meus amigos, é um centro da nossa personalidade e que se completa pela consciência espiritual. Então aqui já estamos conscientes de uma consciência espiritual que controla as nossas vontades, os desejos, as esperanças, os temores, os pensamentos, o livre-arbítrio, o amor e até a dor. A dor. Pois é, essa consciência espiritual que você cita é, de certo modo, um instrumento de que devemos nos servir para termos uma existência equilibrada entre as duas partes essenciais que nos compõem, né? O corpo e o espírito. A consciência física, por si só, é insuficiente para alcançarmos tal equilíbrio e tal harmonia. Vai faltar sempre algo que não sabemos bem o que seja, mas vamos sempre ter aquela sensação de que algo realmente esteja faltando. Vamos ter aquela percepção da incompletude da vida, da imperfeição existencial. Ou seja, nós vamos perceber que está faltando um significado mais profundo.
É porque muitas pessoas, nós temos esse sentido espiritual. Então é saudade muitas vezes da nossa casa, que torna capaz de perceber os fatos e as verdades de ordem transcendental. Aí, se nós pensarmos que, contudo, se nós desconhecemos essas possibilidades de nos comunicarmos com os amigos entre os dois mundos, através da mediunidade, que é uma forma hoje que nós, estudando a doutrina, já sabemos ser possível, nós temos esse entendimento, então, que esse sentido espiritual e essa ausência de algo nos é oferecido através desses amigos do plano espiritual, esclarecendo. E só para aproveitar, eu queria trazer uma frase de Emmanuel que tem a ver com um pouco da tua fala anterior, quando tu cita a dor, né? Então, ele diz assim: ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade, dos campos do hábito para as regiões iluminadas da experiência. Entretanto, ninguém atinge as múltiplas regiões da experiência sem passaportes adquiridos nas agências da dor. Pois é. O ensinamento do Cristo guarda absoluta atualidade nas menores características do nosso tempo, entendendo-se que desejar é função de todos, enquanto que orar com proveito é serviço que raros corações sabem fazer. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, segundo momento do programa, falando sobre a felicidade, dessa felicidade que há dentro de nós. Na verdade, Martim e Regina, o erro é buscarmos esta felicidade fora de nós, orientados pelo ego, pela mente, nesta busca infrutífera, porque sempre efêmera, sempre evaporando-se diante de nossos olhos, que mal educados passam sempre a buscar novos desejos, novos objetos de felicidade, sempre uma busca insuficiente. Não é isso, Regina? Isso aí. Há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas representa o ego, que é a menor e a superficial. A outra é o espírito, que é a parte maior e mais profunda. A menor, que é o ego, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência, regulando nossas ações e desejos, dando-nos uma vida inferior, plena de castigos e de males. Né, Martinha? É isso aí, Regina. É porque o homem possui em si duas partes. Uma voltada para o exterior e a outra para o interior. Importante essas nossas falas para cada vez mais abrirmos a nossa mente para o sentido da vontade, como espíritos encarnados e desencarnados. E o ego, esse elemento de ligação com o campo material, é fraco, insuficientemente e perdido, tentando encontrar a felicidade, a serenidade e o equilíbrio. Transita numa esfera inferior, onde tudo é muitas vezes incertezas e dores. E eu falarei então da parte maior. Falarei daquela parte mais interna, profunda, imutável, que é a sede da consciência. O self, a nossa fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando este centro de ação domina o ego, aquele menor, quando essas impulsões nos dirigem, que se revelam as nossas potências ocultas, os nossos dons, e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Divino Mestre Jesus, com o Pai
que é o foco de todo o amor, o princípio de todas as ações. Pois é. Por uma das partes também, Regina, pelo ego, nós nos perpetuamos em mundos materiais onde tudo é inferioridade, como você diz, incerteza e dor. Pelo outro lado, aliás, a nossa consciência espiritual, nós temos entrada nos mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. Então, será só pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós é que chegaremos a vencer o eu egoísta e a associar-nos plenamente à obra universal e eterna, tendo condições, inclusive, de criarmos uma vida mais feliz e perfeita. Assim sendo, só pela vontade poremos em movimento estas nossas potências internas e as poderemos orientar para um ideal mais elevado. Conforme você disse, o Pai é o foco de todo o amor, o princípio de todas as ações. E o Espírito é o elemento que liga o homem ao seu interior mais profundo, a procura ou o entendimento do que seja Deus, daquilo que é o sentido maior da nossa existência. Transita numa esfera superior onde encontra paz, serenidade e grandeza, onde se liberta dos seus egoísmos e enxerga o seu próximo e o seu próprio destino, que é a eternidade e a felicidade consequentemente. Martinha, por que meio poremos em movimento essas potências internas e como as orientaremos para esse ideal elevado? Uma ótima pergunta, porque nós falamos tanto de vontade, então nós também temos que entender os caminhos. Os usos persistentes, Regina, tenazes desta faculdade soberana, maravilhosa, nos permitirá modificar a nossa natureza. Então, nós já entendemos isso, nós aqui estudantes. Precisamos ter vontade. Precisamos ter vontade. Vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, então, a doença e a morte. Então, esse uso persistente da vontade fará com que eu dê uma guinada na situação que eu esteja vivendo. Não é milagre. Esse dominar a matéria é interessante, Martinha, porque se você não usa da vontade para chegar a metas mais sublimes, a matéria realmente te arrasta. Né? Te arrasta por todas as vicissitudes da vida, né? A vontade não é uma palavra, não é algo mágico, não é uma palavra mágica, não é algo milagroso, né, meus amigos? Deixando claro que esta vontade que nós estamos falando, então, como falávamos até agora, é algo que está no ser, no espírito, que ele tem essa condição, é uma virtude que ele tem que trabalhar e desenvolver. E é por esta vontade, então por esta vontade, que dirigimos os nossos pensamentos. Para um alvo determinado. Então, bem claro, na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. É a matéria. É a matéria, é o peso da matéria. A tua necessidade hoje é uma, amanhã é outra, daqui a 5 minutos muda, né? Fica essa flutuação, né? E você não se satisfaz. A vida material acaba sendo realmente insuficiente. E como eu já disse, esses chamamentos externos, esses brilhos falsos das necessidades materiais, nos desviam o olhar, nos tiram o foco das nossas verdadeiras necessidades. E eu vou dizer que nem é por uma decisão pessoal que nós evitamos olhar para dentro de nós. Na verdade, isso acontece porque nós recebemos ensinamentos mal orientados, fomos mal orientados desde tenridade, né? E nós então vamos aprendendo que o importante seja alcançarmos tão somente o que a existência material nos disponibiliza. Eu posso dizer que sim, Paulo, nós acabamos recebendo na tenridade essas informações, mas como ela é a vontade é uma força interior e que impulsiona o ser a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos, colocando em movimento as suas potências, como nós falamos até agora, internas, orientando também para um ideal elevado, desde que a pessoa queira, porque ela tem esse poder. Então, nós temos um período de imaturidade, de dificuldades de entendê-la. Nós
nós vamos despertando, eu acho que seria isso, né, Paulo? Mas o despertar está ligado também ao hábito diário. Se você não tem aquele mapa da mina, o mapa da mina, né, no caso, se você não tem o evangelho, se você não tem uma boa orientação, demora. Como é que você pode ter vontade de mudar se você não recebe ensinamentos diferentes daqueles apelos meramente materiais? Então, dentro dessa caminhada meramente material, se alguém te apresenta um novo caminho, um novo roteiro, e você se dá conta que é possível um outro entendimento, uma outra meta, a partir daí fica mais fácil fazer com que a tua vontade te leve para este caminho melhor. Concordo contigo, Paulo. Estás bem correto nessa tua Eu falo até conversa. por mim. Sim, eu estou falando e eu pensando. Porque nós, conhecendo o Evangelho, nós já fazemos as mudanças. Exatamente. Nós, estudando, fazemos as mudanças. Nossa percepção fica mais aguçada. E também tem aquele outro momento da nossa existência, tu falava e eu viajava aqui nas tuas palavras. É quando a vida vem e te exige, te cobra e agora é a hora de tu exercitar e tu buscar essa vontade. Agora, muitas vezes quando ela se mostra ser insuficiente. Não é isso? Em algum momento eu vou ter que voltar ao caminho. Eu sou inteligente, mas eu não segui o caminho que é a vontade que eu deveria seguir, digamos assim. Um exemplo ali da frase do Emmanuel. Mas a vida vai chegar e vai dizer, bom, agora chegou a hora. Chegou a hora. A hora é agora. Isso, bem isso, Regina. É preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento de acordo com o pensamento divino. Então, a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar tarefas nobres, preparando-a para a vida do espaço, cujos esplendores ela enfraquecidamente começa a entrever desde este mundo. Essa fecundação, essa luz que começa a nos mostrar o verdadeiro caminho, deve começar a brilhar no momento em que a vida material vai perdendo as suas luzes, vai empalidecendo e ela vai deixando de nos alimentar. Aliado a tais dores, porque a perda de sentido da vida nos causa desesperanças, dúvidas e aflições. Também os estudos do Evangelho se tornam nosso aliado poderoso, como vocês estavam citando, para iluminar os nossos novos rumos, antes desconhecidos, porque antes estávamos focados no material. E aí começamos a despertar para o nosso lado espiritual. E os espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos uns dos outros, com os quais são harmonias penetrantes, ao passo que os nossos ainda são, algumas vezes, somente discordâncias e confusões. Ainda estamos pequenos, aprendizes, caminhando, galgando, chegar lá um dia. Quando tu falaste iluminar nossos rumos, e aí, desconhecidos, tu falou isso, eu fiquei pensando, porque nós ficamos tão voltados para aquilo que é necessário, urgente na matéria, e nós desconhecemos que tem outras coisas, digamos, nos aguardando e que nos trará muito mais felicidade. Essa desesperança, as aflições podem diminuir, muitas vezes até sumir, se eu me identificasse. Às vezes a gente passa pela vida se enganando, né? Porque a gente procura a satisfação nesses bens materiais, trabalho, né? Muito foco no visual e algumas outras coisas assim, e a gente sente igual um vazio. A gente não sabe o que é aquele vazio. É esta falta de voltarmos para dentro de nós, que ali dentro de nós temos a resposta, que ela está ligada ao céu, né? A Deus. É como você estava falando, né? Essa luz vai se empalidecendo. A gente começa a perceber, está faltando luz, está faltando ânimo, está faltando foco, está faltando uma meta.
aquelas coisas não satisfazem mais. Está faltando, a vida está se mostrando insuficiente. Às vezes nós também podemos aqui pensar que nós não sabemos direcionar o nosso crescimento. Nós não sabemos. Porque nós todos cresceremos espiritualmente à medida em que aprendermos e temos uma disciplina de nós mesmos. Não é dos outros, é nós. Então, a vontade é esse impulso. Mas às vezes nós ou não sabemos ou não direcionamos corretamente. Porque se nós passamos por essas situações todas que nós estamos conversando, é porque eu não direcionei corretamente. Eu direcionei para esses exemplos que a Regina falou, que tu falou antes. E a gente sabe que a gente precisa também desta vida aqui. Claro que essas coisas importante. Também são necessárias, básicas para a nossa vida. Sim. Mas não podemos descuidar do nosso lado maior, que é o espiritual. Não estamos aqui, é isso mesmo, Regina, estamos aqui falando dessa potência, uma das potências da alma, que é a vontade, e que ela está inserida no nosso ser, e que todos nós podemos alcançá-la e termos uma vida melhor. Também aprendamos, então, né, meus amigos, a nos servir da nossa vontade. E por ela, a unir nossos pensamentos a tudo que é grande. Força do pensamento. A harmonia universal, cujas vibrações se enchem nesse espaço maravilhoso e embalam os mundos, é fantástico e está à disposição de todos nós. A vontade, como eu falei, é a maior de todas as potências. É uma ação comparável a um imã. Palavras de Leon Denis. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Nós vamos evoluir à medida que nós atrairmos e trabalharmos e buscarmos esses recursos. E essa vontade, ela pode atuar com intensidade sobre o nosso corpo fluídico, ativando as vibrações, e por esta forma vamos apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, preparando-o para mais alto grau de existência. Então, o corpo fluídico aqui, né, meus amigos? Nós sabemos, estudantes, e não vamos nos aprofundar agora porque o tema é complexo e longo, mas temos um programa sendo preparado para este fim. É isso mesmo. Olha, nós podemos sentir, inclusive, Martinha, tais vibrações quando nos aproximamos de pessoas com posturas fortemente positivas, de bem com a vida, dispostas sempre a encarar os problemas de forma desafiadora, buscando resolutamente as melhores soluções, evitando inclusive o desfalecimento e o desânimo diante das dificuldades. Ao contrário, nos contagiam aquelas pessoas que em todas as circunstâncias veem a derrota, a impossibilidade, o desalento e a tristeza. Podemos afirmar que a vontade é um relevante potencial íntimo, porque ela nos permite definir o rumo que queremos dar à nossa própria vida, à nossa existência. Ou seja, escolhermos qual o caminho queremos seguir. Com esses exemplos citados, simples aí citados pelo Paulo, a gente entende desta forma. Entretanto, a vontade, tende a sofrer essas várias influências perturbadoras ou não, em razão da nossa formação educacional, dos nossos hábitos familiares e sociais também, e das nossas crenças e concepções, pois são desses elementos que nós nos nutrimos. Pois essas influências é aquilo que eu estava falando, a gente passa muito tempo habituado a valorizar certos procedimentos, certas matérias, certas necessidades e vamos nos nutrindo, né? Como diz a Regina, dessas crenças e concepções. Isto. Então, porém, quando a vontade ainda está envolvida com a nossa imaturidade psicológica, costuma-se dizer que a vontade é fraca, pois não nos proporciona a devida segurança e a firmeza para as nossas decisões e atitudes.
Quando então ela é decorrente de transtornos comportamentais, direcionamento dessa vontade pode até oferecer perigos a nós mesmos. Pois é. O princípio de evolução, então, não está na matéria, como diz a Martinha e você, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas como à ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela, ou seja, as forças espirituais que nos movem para a felicidade igualmente podem nos direcionar para a desgraça, pois essas forças espirituais dependem da nossa sintonia. Ou seja, se eu estiver triste, deprimido, se usar drogas como cigarros, maconha, afins, bebidas alcoólicas, a minha sintonia será sempre com forças espirituais ainda animalizadas com a matéria e que se nutrem dessas energias negativas que eu, com tais atitudes, acabo compactuando. Daí porque devemos sintonizar o nosso pensamento no amor, na caridade, na alegria, na oração, e automaticamente estaremos sintonizados com forças espirituais benéficas. Assim sendo, o princípio superior, o motor da existência é a vontade. E a vontade divina é o supremo motor da vida universal. Dito isto, Martinha, eu vou trazer mais um intervalinho e você vai falar para nós sobre esse princípio superior, essa vontade, essa coisa que é o motor da nossa existência e é a vontade divina, que é o supremo motor desta nossa vida universal. Voltamos em seguida. Se procuras no Evangelho a luz da felicidade, exalta, quando puderes, a bênção da caridade. Casimiro de Cunha. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, voltando agora para o nosso terceiro bloco, a palavra está com a Martinha. Amigos, quando a Regina fala dessa vontade divina e é o supremo motor da vida universal, podemos parar para pensar que ter uma vida plena, equilibrada, amorosa, útil e caridosa é simplesmente a consequência de termos conquistado o entendimento da nossa grandeza espiritual. Nós desenvolvemos esta vontade e aí nós temos as nossas capacidades para o bem de todos os que nos cercam. Estamos aqui para evoluir, mas estamos aqui para servir. Para os atos de amor e de generosidade para com os nossos semelhantes. Por outro ângulo, podemos dizer que, tendo conquistado esse entendimento acerca da verdadeira razão da existência, o domínio do plano espiritual sobre a matéria, então, nós espíritos encarnados, lutando, trabalhando num corpo físico presente do nosso Pai, mas também sabendo que é uma vida de experiências necessárias, teremos aberto o caminho, meus amigos, em meio a tantos desvios, para encontrarmos em nós, primeiramente, a verdadeira lição, trazida por Jesus, pelo nosso Mestre Jesus, que é a prática da caridade. Muito falada, não é, Martinha? Muito falada, né? Um dos pilares, né, do cristianismo. O que importa, acima de tudo, é compreendermos que podemos realizar tudo no domínio psíquico, que nenhuma força se perde quando nós exercemos rotineiramente, visando alcançarmos quaisquer que sejam os fins a nos conduzirem ao direito e à justiça divina. Coisa mais boa ouvir tu falar isso, Regina. Podemos realizar tudo. Nós podemos, com o Mestre Jesus, com o nosso Pai, nós podemos realizar tudo, sim. Tudo que for bom, que for nobre, devemos realmente angariar. A vontade, meus amigos, a confiança e o otimismo são outras tantas forças preservadoras
são em nós forças que se opõem a toda causa de desassossego, se pararmos para pensar, de perturbação interna e externa. Mas eu estou falando que me remete a uma confiança, que me remete a um otimismo. Então, uma está interligada com a outra. É um trabalhar constante. Bastam, às vezes, por si só, para desviar o mal das nossas vidas. Ao passo que o desânimo, o medo, o mau humor, eles nos desarmam, nos desestruturam e entregam as nossas defesas. Elas caem. O simples fato de olharmos de frente para o que chamamos o mal, o perigo, a dor, a resolução desses afrontamentos da nossa vida, de que os vencermos, então, nós acabamos diminuindo a importância e os seus efeitos. Nós vamos vencê-los quando nós enfrentamos também. Eu quero citar aqui Emmanuel. Se não acreditas no poder da própria vontade, observa um barco em movimento. Não é o vento que lhe assegura a direção, e sim o critério do remador. Tá aí, você estava falando aí, ó, da vontade, da confiança e do otimismo, que são forças preservadoras e que nos impulsionam para a frente. Essa tua frase é muito bonita, porque se eu tenho condições de vencer ou pelo menos de diminuir, eu sou o autor das minhas obras. Sim. Já diz o Evangelho. Eu sou esse remador. E você falando desse mal, do perigo, da dor, né? Se a gente não afrontar esses inimigos, né? Não diminuirmos a importância e o efeito, eles nos dominariam, né? Então, quanto mais evitamos olhar para aquilo que nos apavora, tanto mais apavorantes se tornam as imagens que nos invadem e dominam os pensamentos. O que nós temos que fazer? Encararmos essas dificuldades é o primeiro passo para as desconstruirmos, pois que quanto mais a empurramos para o fundo de nós mesmos, tentando inutilmente ignorá-las, mais elas se avolumam e se fortalecem. E o Leon Denis nos informa que os americanos, por exemplo, eles têm com o nome de Mind Cure, ou a cura mental, ou ciência cristã, aplicado este método a terapêuticas e que não se pode negar que os resultados obtidos são bem consideráveis. Este método resume-se na seguinte fórmula: o pessimismo torna fraco, o otimismo torna forte. Consiste então na eliminação gradual do egoísmo e na união completa com a vontade suprema, causando então essas forças infinitas. E os casos de cura têm sido numerosos e se apoiam em testemunhos irrefutáveis. Na ordem física, por exemplo, não se destroem os protozoários, aqueles seres infinitamente pequenos que vivem e se multiplicam em nós, mas se ganham forças para melhor lhes resistir. Isso, as boas defesas, né? Da mesma forma, nem sempre é possível, na ordem moral, afastar as circunstâncias contrárias à sorte, ao bem-estar e felicidade. Mas, se pudermos adquirir força bastante para suportá-las com alegria, resignação, ultrapassá-las com o nosso esforço mental, dominando-as de tal forma que elas percam todo o aspecto ameaçador, para que se transformem em auxiliares do nosso progresso e do nosso bem. Ou Já seja, dizia que a dor... As dores, as dificuldades, os tropeços, né, estão aí para acender nossas luzinhas amarelas, né, e fazer com que não caiamos novamente, não tropecemos na mesma pedra. Ou seja, ao invés de nos deixarmos debilitar pelos infortúnios, devemos tomá-los como lições a serem aprendidas. O que de certo nos exigirá muito esforço, pois que na maior parte das vezes estamos comodamente situados, afastados das desgraças que vemos se abaterem sobre o nosso próximo, sem que isso nos abata verdadeiramente, nos abale. Só o peso dos infortúnios sobre as nossas cabeças é que nos podem mostrar qual é a verdadeira lição a ser aprendida.
a verdadeira lição a ser aprendida. Há tanta lição a ser aprendida. Pela vontade criadora, se nós também pararmos para pensar um pouquinho, dos grandes espíritos e, acima de tudo, do Espírito Divino, uma vida repleta de maravilhas, ela desenvolve-se e estende-se de degrau em degrau. Importante lembrarmos que há tudo a seu tempo mais trabalhado, até ao infinito. Somos espíritos encarnados vivendo numa experiência física, perdoe minha repetição, mas é muito importante lembrarmos. Então nós temos muito aí pela frente nessa caminhada. Só a eternidade. Só a eternidade. Nas profundezas deste céu, como uma referência, céu, universo infinito. Vida incomparavelmente superior a todas as maravilhas criadas pela arte humana, meus amigos. E tanto mais perfeita quanto mais se aproxima de Deus. Essa vontade criadora, esse ser supremo, nosso Pai, ele criou tantas maravilhas para nós aqui, mas tem tantas outras além daqui que nós não conseguimos fazer ideia. E se o homem conhecesse a extensão, então, dos recursos que nele germinam? Antes eu gostaria de fazer um comentário. Esse exemplo, essa citação dessa vontade criadora é para dar esse clique de alerta, de apreciar essa beleza toda que nós temos, essa grandiosidade, e sabendo que trabalhando e evoluindo nós teremos muito mais pela frente. Não é desqualificando, não valorizando o que temos, nem para antecipar nada, é para seguir no trajeto que o Pai quer de cada um de nós. Então, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, pensemos, meus amigos, talvez ele ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a grande força que ele tem e sentiria que ele próprio pode criar esse futuro, dessas belezas que o infinito já oferece, aqui, nesta bela terra. Cada alma é um foco de vibração, de vontade, e é ela que põe em movimento tudo isso. Uma sociedade, então, nós sabemos que é um agrupamento de vontades, que quando estão unidas, concentradas no mesmo objetivo, constituem centro de forças irresistíveis, meus amigos. Pois é, é por aí que vai acontecer a regeneração do planeta. É por aí. E as humanidades são focos mais poderosos ainda. E elas vibram através da imensidade delas. Então, uma sociedade é um grupo de estudos, é um grupo de amigos, é o lar, é a família com um, com dois, com três, não importa. O foco de vibração que se encontra ali é o que vai fazer com que eu me sinta melhor e que eu construa algo novo. Temos que aprender, pois, a criar essa vontade de potência, de natureza mais elevada. E você, então, me diz... Eu digo que querer é poder, Paulo. Querer é poder. A vontade, o poder da vontade, ele é ilimitado. Pensem nessa frase, o poder da vontade é ilimitado, meus amigos. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em si suas forças na razão dos esforços. Não existe nada gratuito. Eu tenho recursos latentes, mas depende primeiramente dessa força e desse meu esforço para desenvolvê-los. Sabe que tudo o que de bem e de bom desejar, há de mais cedo ou mais tarde realizar. É inevitável, desde que exista o trabalho, ou na atualidade, ou na série das nossas existências, dos presentes do nosso Pai. Quando o nosso pensamento se puser de acordo com a lei do nosso Pai, que é a lei divina. É nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanhas. E se a gente pegar esses raciocínios amplos aí do Leon Denis, aprofundando a sonda da investigação no modus operandi da evolução, ele vai nos trazer os seguintes termos: emergir grau a grau do abismo da vida para tornar-se espírito, gênio superior,
E isto por seus próprios méritos e esforços, conquistar o futuro hora a hora, como você diz, todo dia um pouco, degrau por degrau, ir se libertando dia a dia um pouco mais dessas paixões terrenas, libertar-se dessas sugestões do egoísmo, da preguiça, do desânimo, resgatar-se pouco a pouco de suas limitações, ajudando seus semelhantes a se resgatarem por sua vez, arrastando todo o meio humano para um estágio superior. Está aí o papel atribuído a cada alma, cada um de nós, cada luta, cada reforma íntima, né? E para desempenhar este papel, temos que ter à nossa disposição, uma série de existências, reencarnações inumeráveis na escala magnífica dos mundos, não é isso, Regina? E Denis continua qual poeta encantando. Não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livres? A mim mesmo me fiz, inconscientemente, através das idades, edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade. E agora conheço a grandeza e a força que existe em mim. Me ampararei nelas, não deixarei que uma simples dúvida as empane por um instante sequer, e fazendo uso delas com o auxílio de Deus e dos meus irmãos do espaço, me elevarei acima de todas as dificuldades. Vencerei o mal em mim, me desapegarei de tudo o que me acorrenta às coisas grosseiras, para levantar o voo para os mundos felizes. Vejo claramente o caminho que se desenrola e que tenho de percorrer. Pois este caminho é poético, este caminho atravessa a extensão ilimitada e não tem fim. Mas para guiar-me na estrada infinita, tem um guia seguro, a compreensão da lei de vida, a lei de progresso, de amor que rege todas as coisas. Eu aprendi a conhecer-me, a crer em mim e em Deus. Possuo então a chave de toda a elevação, e na vida imensa que tenho diante de mim, vou me conservar firme, inabalável, na vontade de me enobrecer, de me elevar cada vez mais. Vou atrair para mim, com o auxílio da minha inteligência, que é filho de Deus, todas as riquezas morais e participarei de todas as maravilhas do universo. Na verdade, gente, se pararmos para pensar, precisamos considerar que nós, os humanos, somos as únicas criaturas no planeta com discernimento para entendermos ou procurarmos Deus e o universo. Somos os únicos seres pensantes dotados de inteligência para tais constatações. E tal capacidade deve nos enaltecer e gratificar a vida. Mesmo não tendo respostas para todas as perguntas, o mero fato de sermos levados a inquirir já seria por si só uma dádiva. E esses seres que você dita que somos os únicos, isto aqui no planeta, sim, no nosso planeta Terra. Exatamente, neste planeta. Meus amigos, citando ainda Denis, para frente, sempre, cada vez mais conhecimento, mais vida divina. E com ela conquistarei a plenitude da existência, construirei para mim uma personalidade melhor, mais radiosa e amante. Sai para sempre do estado inferior do ser ignorante, inconsciente de seu valor e poder. Afirmo-me na independência e dignidade de minha consciência e estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo-lhes: despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos brandam. Levantai-vos e marchai. Apressai-vos para a conquista de vossos destinos. A todos vós que vergais ao peso da vida, que julgando-vos sós e fracos, vos entregais à tristeza, ao desespero, ou aspirais ao nada, venho dizer: o nada não existe. A morte é um novo nascimento,
um encaminhar para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal eterna que liga Deus a todos os seus filhos. A vós todos, que vos credes gastos pelos sofrimentos e decepções, pobres seres aflitos, corações que o vento áspero das provações secou, espíritos esmagados, dilacerados pela roda de ferro da adversidade, venho dizer-vos, não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Credes em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha que se pode converter em chama ardente e generosa. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira com a energia e constância. Pois bem. Vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos na sequência. Os teus cooperadores e aprenderás a conduzi-los com paciência e bondade, reconhecendo que, qual ocorre contigo mesmo, somente na forja do trabalho e do tempo revelará cada um deles o tamanho do seu ideal e a sua força de ação. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Voltando então para o nosso quarto bloco. Hoje teremos 5, viu, pessoal? Que o assunto é longo, é bom, né? E eu pego a última frase aqui da Regina, quando ela dizia que sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira com energia e constância. Prosseguimos aqui com Denis. A concepção mental do ser, elaborada na obscuridade das existências dolorosas das várias reencarnações, né? Preparada pela vagarosa evolução das idades, vão se expandir à luz das vidas superiores e todos nós conquistaremos a magnífica individualidade que nos está reservada. Dirigi incessantemente, então, o vosso pensamento para esta verdade, que podeis vir a ser, como diz a Martinha, o que quiserdes. Não é isso? A vontade nos leva a qualquer lugar que queiramos, não é, Martinha? A qualquer lugar, Paulo. A qualquer lugar. E à vontade. Saberemos querer ser cada vez mais melhores e maiores. Então, nós precisamos entender que todos temos plenas capacidades de crescimento espiritual e, por extensão, crescimento moral. No longo e incessante processo das reencarnações, precisamos trabalhar para atingir o máximo de nossas capacidades volvidas para o bem. E na busca desse ideal, de nos tornarmos cada vez mais aperfeiçoados como seres humanos, a serviço do maior bem que pudermos doar ao nosso próximo, estaremos nos dirigindo à luz destas vidas superiores almejadas. Com tudo isso que nós falamos até agora e ouvimos lindamente de Denis, nós temos uma noção do progresso eterno. E nós já percebemos os meios para poder realizá-lo, então. Não, o segredo mesmo está na força mental de todos nós. E essa força, essas forças magnéticas e físicas estão ligadas a toda a humanidade. É aquilo que eu estava comentando há pouco, que algumas pessoas nos atraem
por serem boas vibrações, e outras nos repelem por terem vibrações negativas. É o que você está dizendo, né? As pessoas, essa força mental acaba emanando e se transferindo magneticamente, fisicamente. Isso. À nossa volta, não é isso? Nós temos que reconstruir então esse campo e temos que trabalhar buscando essa conquista, Paulo, e esse domínio sobre nós mesmos, como nós já falamos anteriormente. Porque aí então nós não vamos mais ter esse receio, nós não vamos mais temer as quedas, ou caso nós tenhamos os retardamentos na nossa vida, as doenças, também as mortes, tudo isso nós vamos começar a entender da nossa fragilidade, mas também da nossa alta e poderosa potência individual de vencer e suportar e superar. Isso mesmo. Eu proponho para os amigos fazermos um jogral. Vamos ao jogral. De um texto de Emmanuel, A Vontade. E vamos comparar com a mente humana. É um espelho vivo da consciência lúcida. Então vamos lá. É um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Isso mesmo. Aí, nós possuímos, por exemplo, o departamento do desejo, onde se operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Aí também nós temos o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, poupando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Departamento da memória, que eu não tenho muito, esse meu departamento é meio falho, viu, Martinho? Arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Eu tenho que dar mais atenção à memória. Acima de todos eles, então, meus amigos, porém, surge o gabinete da vontade. Olha, o tema do programa, a vontade, não é isso? Esta vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental, desse escritório aí que a Regina sugeriu. A divina providência, ela concedeu a todos nós essa luminosa razão, porque nós precisamos, nesta longa viagem que fazemos, dessas providências, para nós podermos nos desligarmos, nos desfazermos dessa parte do instinto obscuro das nossas vidas e do nosso caminhar. Essa caminhada tem que ser laboriosa, né? Tem que aparecer resultados, né? Porque ela é, digamos assim, é multimilenária, né? Uma viagem muito longa de várias idas e vindas, não é isso? Amigo. Em algum momento a gente tem que escapar da escuridão. Temos. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito e a desarmonia também. Martinha, você falou muito da vontade. Parece que é só você está falando da vontade. Deixa a Regina falar um pouquinho da vontade. Vai também. Lá, Regina. Em verdade, a vontade não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Pois é, ou seja, eu vou trocar em miúdos isso daí. Por melhor intencionado que alguém esteja em suas relações com o outro, as possibilidades de desentendimento são sempre possíveis e, em muitos casos, recorrentes. No entanto, independente dos elementos que possam nos indispor ou fazer concordar com os nossos semelhantes, é imperioso que a nossa vontade, também vou falar da vontade, viu? Ela esteja sempre alerta e em condições de mediar, de equilibrar as nossas palavras, nossos atos, em favor sempre do quê? Das nossas melhores relações e entendimentos com o nosso próximo. E já diria Joana de Ângeles, onde te encontrares, estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda parte poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem o espírito da boa vontade uns para com os outros. Muito bem.
Podemos passar às considerações finais? Vamos para as Eu vou considerações. abrir então as considerações finais, informando aqui, pegando uma frase do Denis, dizendo que vontade é a faculdade que tem o homem de querer, de escolher, de praticar ou deixar de praticar certos atos. O homem foi então dotado de inteligência e vontade. A vontade seria uma opção guiada pelo livre-arbítrio, não é isso? Vê-se assim que a vontade é uma faculdade extremamente poderosa, porquanto através dela somos capazes de querer e de fazer escolhas, de tomar decisões e, por consequência, praticar ou não certos atos, certas ações, sabendo-se, como se sabe pela experiência acumulada no dia a dia, que toda escolha, toda decisão implica consequências positivas ou negativas. Daí, então, a importância de empregarmos bem a inteligência de que somos dotados, pensando bastante e refletidamente antes de tomarmos qualquer decisão ou de fazermos qualquer escolha. Se fizermos pequenos esforços, venceremos nossas más inclinações da mesma maneira que, se tivermos vontade, faremos tudo o que nos seja possível de realizar, seja o que for, como você já falou, Martinha. E quanto maior for o aprimoramento intelecto-moral da criatura, mais intensa se torna a ação da sua vontade, porque amplia a sua capacidade para a luta, para conquistar os valores íntimos mais aprimorados, para a superação de problemas, num constante autoestímulo para novas e importantes buscas. Até porque, à medida em que nosso intelecto e as qualidades morais se vão aprimorando, mais distantes vamos ficando de nossas ações meramente instintivas, pouco elaboradas, como Paulo acabou de dizer. A vontade doma os instintos primais, as impulsividades irrefletidas. É o que podemos chamar de vontade inteligente. E, segundo o espírito Joana de Ângeles, essa vontade será tanto maior quanto mais for exercitada. Tal consideração nos suscita mencionar um importante componente desse potencial íntimo, a perseverança, ou seja, constância, firmeza, determinação. Quando uma pessoa tem plena convicção do que quer, age de modo a remover os empecilhos do seu caminho, pois não permite que ninguém a demova dos seus mais caros objetivos. Não se deixa dominar pela ideia de que está afadada a sofrer e nem abre brechas psíquicas para que a incerteza anule a sua força íntima. Eu deixei de fazer uma pontuação quando você disse que a Joana, ela disse que tanto maior será o exercício do bem, quanto mais for exercitado. É aquela coisa dos hábitos, não é, Martinha e Regina? Se você está habituada a certos pensamentos, atos, e você tem certos valores, em algum momento, se não surgir uma bifurcação, alguma nova rota, algum novo roteiro para a sua vida, a coisa continua sendo, você continua persistindo, entre aspas, como a gente costuma dizer, persistindo no erro. Não é isso? Mas, então assim planeja sua vida, cria suas próprias metas e segue com a devida firmeza dos propósitos. E se essa pessoa decidida e determinada vier a fracassar? Por ser uma pessoa consciente da grandeza do seu íntimo e de que na vida nem tudo são flores, não permite que a sua vontade titubeie, mas antes ela transforma o insucesso num motivo para novas tentativas, tirando do problema a força necessária para a sua superação. No entanto, assim como a vontade, a perseverança também depende de fatores emocionais extremamente importantes. Dois deles são o entusiasmo e a motivação. E bem sabemos que quando estamos verdadeiramente entusiasmados com algo, nossa vontade e determinação nos capacitam para a realização de coisas incríveis. Amigos, se prestarmos atenção também, veremos que são incontáveis as decisões, as escolhas que fazemos todos os dias, até mesmo sobre as mínimas coisas, por força da nossa vontade. Exato.
Por outra parte, como vivenciamos a presente existência na Terra, um planeta de provas, de expiações, onde ainda prevalece muito o mal e a imperfeição, é preciso que vençamos e superemos as nossas más inclinações, com disciplina, com decisão, com escolhas assertivas, corretas, com opção pelo bem, fazer o bem sempre e em qualquer situação, contribuindo deste modo para a construção de um mundo melhor e mais justo. Amigos, Kardec, lá na questão 855 do Livro dos Espíritos, 845, perdão, né? Muito bem, Paulo. Ele pergunta aos espíritos: o homem, pelos seus esforços, poderia vencer sempre as suas más inclinações? E estes, então, os espíritos responderam a Kardec: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes, meus amigos. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós, fazem esforços. Que dica maravilhosa, hein? Deixamos aí essa questão 845 para quem quiser dar mais uma olhada. É aquela dica da Joana, né? Transformemos esses nossos esforços, como diz aqui, esse entusiasmo, essa motivação, usando desses atributos, vamos aplicá-los à nossa vontade e fazer com que isso se direcione, como você acaba de dizer, para o bem, sempre para o bem do nosso próximo. Ok, estamos então terminando aqui. Vamos ouvir mais uma mensagem e voltamos em seguida. Pratiquemos essa divina caridade, a caridade de nos renovarmos para o infinito bem, a fim de que outros se inspirem na jornada cristã sobre a contemplação do nosso esforço. Emmanuel. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Do livro Rumo Certo, de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Decisão e vontade. Incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. Frequentemente rogam em prece: Senhor, eis-me diante de tua vontade, mostra-me o que devo fazer. E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se, conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam em desconsolo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças, ai de mim que sou inútil. Sabem que é preciso servir para se renovarem, mas, paradoxalmente, esperam renovar-se sem servir. Dispõem de verbo fácil e muitas vezes se proclamam inabilitadas para falar auxiliando a alguém nas construções do espírito. Possuem dedos ágeis, quais filtros inteligentes engastados nas mãos. Entretanto, costumam asseverar-se inseguras na execução das boas obras. Ouvem preleções edificantes ou mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte. Mas, passada a emoção, volvem à estaca zero, à maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade e, às vezes, dentro de casa, disputam campeonatos de irritação. O dever jaz à frente. A oportunidade de elevação surge brilhando. Os recursos enfileiram-se para o êxito e realizações chamam urgentes.
mas preferem a fuga da obrigação sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal, quando o bem francamente lhes bate à porta. Trabalho, ação, aprendizado, melhoria. Não te ponhas à espera deles sob a imaginária incapacidade de procurá-los, à vista de imperfeições e defeitos que te marcaram ontem. A realização pede apoio da fé. Mãos à obra. Tudo o que serve para corrigir, elevar, educar e construir nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Emmanuel. Pois então, ouvintes, estamos chegando no final deste programa, A Vontade de Leon Denis. Esperamos ter conseguido levar, Martinha, a palavra, o entendimento a todos os nossos ouvintes e ficamos por aqui. Agradeço a atenção de todos e vou me despedindo. Então, boa noite a todos, obrigado pela participação de todos entre os dois mundos e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Amigos, Regina, Paulo, uma boa noite a todos os ouvintes e logo em seguida, às 21 horas, teremos o Evangelho no Lar. Providencie sua água para fluidificar e busquem a prece para logo em seguida estarmos mais uma vez juntos. Até breve. Pai Nosso, de Emmanuel. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja.